nesse caso aí que nós vamos fazer é para analisar as resoluções. Que tipo de sistema que é? Quem quer saber está querendo fazer através do gráfico para saber se o sistema ele tem solução, tem uma única solução, se ele não tem solução ou se ele tem infinita solução. Então está aqui o sistema x mais y igual a 3, que é a equação 1, e x mais y igual a 0, que é a equação 2. Então eu vou aqui atribuir para o x, se x for igual a 0. Se x for igual a 0, troca então x. Estou pegando aqui a equação número 2 primeiro. Estou pegando a 2, aqui ó, equação 2. X mais y igual a 0. Então se o x for igual a 0, x mais y dá 0. Troca o x por 0. 0 mais y é 0. 0 mais y é y. Né? 0 mais y dá y. Então y igual a 0. Dessa maneira, quando x for 0, o y é 0. Aí eu venho aqui e marco. Quando x for 0, o y é 0 também. Então fica no 0, 0. Aí eu vou atribuir um x sendo 3. Então seja x igual a 3. Então eu vou pegar a equação aqui. 3, que é o x, troquei por 3. 3 mais y igual a 0. Aí eu tenho que tirar 3 do lado de cá e do lado de lá eu tiro 3 também. 3 tira 3, o y ficou isolado, ficou sozinho. 0 menos 3 é menos 3. Ou seja, quando x for 3, o y é menos 3. Quando x aqui for 3, o y é menos 3. Então essa equação aqui, essa reta, né, é x mais y igual a 0. A primeira reta, vamos fazer ela também. Então, vamos fazer a primeira reta. Para vocês verem como é que eu fiz. A solução considerando a equação 1. Então, suponha que x igual a 0. Considerando a primeira equação. X mais y igual a 3. Se x é 0, então fica 0, troco x pelo 0. 0 mais y igual a 3. 0 mais y é y, então y é igual a 3. Então, se x é 0, o y é 3. Se o x for 0, 1, 2, 3, o y é 3. Agora vamos atribuir um outro valor. Vamos supor que o y seja 0. Então, se o y for 0, então é x mais y, que é 0, igual a 3. X mais 0 é x. Então, x é 3. Se o x for 3, o y é 0. Se o x for 3, o y é 0. Então, é aqui. Aí, passo a reta. Aí, a pergunta é, que está perguntando lá, qual será a solução desse sistema? Então, esse sistema, a solução dele é vazia. Ele não tem solução. Não tem. O vazio quer dizer que não tem. Qual é a solução? Não tem solução. Mas justifique. As duas retas não se cruzam. Que tipo de sistema que é esse? Esse sistema é um sistema SI. O que significa isso? Sistema impossível. Então, toda vez que as duas retas for paralelas, que não se cruzar, o sistema é impossível. Toda vez que as retas distintas não se cruzar, não cruza, não intersecta uma com a outra. Então, essa atividade que eu fiz aqui é a 3.1. Vamos continuar. Vamos fazer a outra aqui. Vamos analisar um outro tipo de gráfico. Eu irei fazer agora a 3.2. Então, diz assim: observe a representação gráfica do sistema a seguir. Então, o sistema é assim, ó, x mais 2y igual a 1. 3x mais 6y é igual a 3. Nele, no caso, nesse sistema, nele, x e y são números reais. Qual é a solução desse sistema? Como você explicaria o fato de duas equações
de duas equações e uma única reta para a representação gráfica? Bom, vamos fazer então aqui, vamos apagar esse gráfico, vamos fazer outro no mesmo plano. No mesmo plano aqui, vamos fazer outro gráfico. Então aqui, vamos supor que o x aqui seja zero. X igual a zero. A equação 1 é x mais 2y igual a 1. Se o x é zero, então 0 mais 2y é igual a 1. 0 mais 2y dá 2y, que é igual a 1. Divide os dois lados da equação por 2. 2y dividido por 2 dá y. 1 dividido por 2 dá meio. Então quer dizer que quando x for zero, o y é meio. Quando x aqui ó, for zero, o y está na metade ó, do 0 e do 1, bem aqui. Ó. Esse aqui é o ponto. Agora vamos supor, para não ficar muito perto, eu vou supor aqui um x valendo 3, por exemplo. Não precisa ser por, pode atribuir x de novo, um x valendo 3. Então, se o x for 3, então vamos substituir aqui, ó, x por 3. Então, fica 3 mais 2y igual a 1. 3 mais 2y igual a 1. Vamos isolar o 2y. Então, tem que tirar 3 desse lado e tem que tirar 3 do outro lado. Olha que eu tiro 3 do lado de cá, só fica o 2y. Quando eu tiro 3 do lado de lá, sobra menos 2. Divido os dois lados da equação por 2. 2y dividido por 2 dá y. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, dessa maneira, diz assim, que quando o x for 3, o y vai ser aqui menos 1. Então, tem aqui esse ponto e esse para eu unir com uma reta. Então, vamos unir aqui os dois pontos com a mesma reta. Que reta que é essa? X mais 2y igual a 1. Agora vamos fazer para outra, vamos fazer a mesma coisa, só que com a outra equação. 3x mais 6y igual a 3. Suponha-se que o x é zero. Vamos aqui fazer então a continuação. Se o x é zero, então vou trocar esse x aqui por zero. 3 vezes x, 3 vezes 0, mais 6y, mais 6y, que vai dar 3. 3 vezes 0 é 0. 0 mais 6y, isso é igual a 3. 0 mais 6y dá 6y. 6y igual a 3. Então, dessa maneira, eu vou dividir os dois lados da equação. Vou dividir 6. 6y dividido por 6 dá y. 3 dividido por 6, 3 dividido por 6 é metade, dá meio, 0,5. Ou seja, quando o x for 0, o y é meio. Vou fazer aqui com outra cor, para a gente ver. Quando o x for 0, o y é meio. Deu aí no mesmo? Deu em cima da reta. Aí, vamos fazer um outro ponto. Pegar a mesma equação, sem mudar ela, só que vamos escolher outro ponto. Vamos escolher um x igual a 3, por exemplo. X igual a 3. Então, aqui nessa equação vai ficar 3 vezes x, 3 vezes 3, mais 6y, é igual a 3. 3 vezes 3 aqui dá 9. 9 mais 6y igual a 3. Vou tirar 9 desse lado, tem que tirar 9 do outro lado também. Quando você tem uma balança, você tira um peso de um lado,
do outro lado tira o peso, mesmo peso, aí a balança fica em equilíbrio. Então isso aqui, ó, é uma balança, igual aqui, está falando que o lado de cada balança é igual ao lado de lá. Então se eu tirei 9, vou tirar esse 9 daqui, para ficar em equilíbrio eu tenho que tirar 9 lá também. Quando eu tiro esse 9 daqui, quando eu tiro aqui, ó, pego esse 9 e tiro ele, vai ficar só o 6y. Do lado de lá tira 9, vai ficar menos 6. Agora eu vou dividir os dois lados por 6. 6y dividido por 6 dá y. Menos 6 dividido por 6 dá menos 1. Então, quando x for 3, o y é menos 1. A outra reta, a 3x mais 6y igual a 3, ela é uma reta coincidente. Então, se a gente olhar aqui na apostila, que está falando, assim, de duas equações, é uma única reta para a sua representação gráfica, né? Então, qual é a solução desse sistema? Então, a solução desse sistema, ele tem infinita solução. Então, a gente viu aí que as duas retas, elas coincidiram. Então, se as duas retas coincidiram, esse sistema, a quantidade de solução que tem, né? Então, a quantidade de solução, ele tem infinitas soluções. Tem infinitas soluções. Então, esse sistema, ele é um sistema possível e determinado. Então, esse sistema é um sistema possível e ele é determinado. Então, se a gente pegar e ver quais são as soluções, quando tem as duas retas, ela é uma só, quando acontecer isso, as duas retas elas coincidem uma sobre a outra, então nós temos um sistema que é possível de se resolver e ele tem infinita solução. Então, por exemplo, aqui, vamos pensar em alguma solução. Ó. X mais 2y que vai dar 1. Então, eu posso dizer que o x, né, aqui, se o x for, vamos pensar assim, que o x for, se o x for 1, né, se o y for, por exemplo, se o y for 1, vamos dizer assim, que o y é 1. Então, se o y for 1, 2 vezes 1 dá 2. Aí o x é menos 3. Então, é uma solução. O 2 e o menos 3. O x1, né? O x1 e o y. No caso aqui, o x é... Não, aí no caso o x é 2. O x é menos 3. E o y é 1. É uma solução. Aí, se pegar uma outra aqui, vamos pegar um x qualquer aqui, um x igual a 4, por exemplo, um x igual a, ou um y igual a 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 5. 4 menos 5, não, 4 menos 3. Então, ó, quando a gente tem no 3.2 as duas retas são coincidentes, então a gente tem um sistema, né, um sistema que é sistema possível e indeterminado. Eu falei determinado? Não, ele é indeterminado, pelo tanto de solução que tem. A quantidade de solução são infinitas, então a gente não consegue determinar toda a solução. Quando que ele é assim? Quando as duas retas se coincidem. Aí o 3.3, sem resolver algebricamente ou representá-lo graficamente, explique por que o sistema abaixo é possível e indeterminado. Então esse sistema aqui, ó, igualmente o anterior, ele é possível e indeterminado. Por que que ele é assim? Como é que eu posso provar que é, né, sem fazer o gráfico? Bom, o que a gente pode fazer é assim. Se você pegar aqui o 3 para chegar no 15,
3, para chegar em 15, eu fiz vezes 5. Então, eu multipliquei por 5. Para pegar o y e chegar no 5, eu também aqui multipliquei y vezes 5. O 12, para chegar no 60, eu fiz 12 vezes 5. Então, de uma certa forma, a primeira equação, eu multipliquei todos os elementos dela 5 vezes mais. Então, o que eu posso dizer? Que 3x mais y mais 3x mais y igual a 12, quando eu fiz o sistema inteirinho e multipliquei por 12, então o sistema de baixo, né, esse sistema é equivalente ao outro sistema, no caso de baixo, 15x mais 5y igual a 60. Então, quando eu tiver dois sistemas, parece que são distintos, mas eles são equivalentes, porque eles estão, cada elemento, né, cada parcela aí está sendo multiplicada por um mesmo fator. Então, eu tenho, né, essa percepção de que esse sistema ele é possível e indeterminado. Vamos pegar o anterior para a gente fazer essa mesma análise. Ó. O anterior era assim. Então, esse aqui é um sistema possível e indeterminado. O sistema anterior era x mais 2y igual a 1. E depois 3x mais 6y igual a 3. Então, vamos analisar cada parcela. A parcela x com essa parcela aqui. X para 3x foi o triplo, 3 vezes mais. 2 para 6, 3 vezes mais. 1 para 3, 3 vezes mais. Então, ele aumentou proporcionalmente 3 vezes mais. Isso significa que a primeira equação é equivalente à segunda equação. Então, sempre que acontecer isso, eu vou ter um sistema possível e indeterminado. O fato dele ser indeterminado não é porque não tem solução, é porque tem infinita solução, de modo que é impossível, né, você saber quais são as soluções. Quer dizer, um exemplo de um sistema possível e indeterminado. Digamos assim, ó, x mais y igual a 10. Esse é um sistema possível e indeterminado. Por quê? Eu posso dizer que o x é 8 e o y é 2. Isso vai dar 10. Eu posso dizer que o x é 8,1 e o y é 1,9. É outra solução, que também vai dar 10. Eu posso dizer que o x é meio e o y é 9,5. Percebe que o tanto de resposta que vai ter? Então, ele tem solução? Tem. Ele não é um sistema que não tem solução. Ele tem solução. Mas quanta solução tem? Indeterminada solução. Né? Agora, quando a gente monta um sistema assim, ó, x mais y igual, que nem o primeiro que foi dado. X mais y igual a 3. X mais y igual a 3 e x mais y igual a 0. Então, para x mais y ser 3, por exemplo, podia ser 1 mais 2. Isso dá 3. Embaixo, se for 1 mais 2, é 0. Como que pode 1 mais 2 dar 0? Então, a resposta não é x igual a 1 e y igual a 2. Porque o mesmo valor que o x da primeira equação vale, é o mesmo valor que esse x vale. Então, aqui a gente tem um absurdo, porque em cima 1 mais 2 é 3 e embaixo 1 mais 2 é 0. Então, nesse caso, o sistema é impossível. Quando você vai fazer ele no gráfico, dá duas retas paralelas. Bom, assim a gente termina essa aula de análise. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, tem o 3.4 aqui. Deixa eu fazer o último aqui e a gente encerra esse vídeo. Depois eu vou passar uns exercícios para vocês analisar, tá? Essa daqui praticamente eu já resolvi tudo. Não sobrou nada para vocês resolver. Eu analisei junto. Ó, a 3.4, para a gente terminar e acabou tudo. Depois eu dou os gráficos para vocês estarem analisando. Elabore uma situação problema que possa ser representada por um sistema de equação do primeiro grau
com duas incógnitas e passe para outro colega da classe que deverá resolvê-lo algebricamente e representá-lo graficamente. Você deverá resolver o problema proposto pelo seu colega também. Então é para elaborar um problema, né? Um sistema aí, é para elaborar um. Então como é que a gente podia elaborar? Né? A gente pode elaborar assim. Deixa eu dar uma pausa aqui, vou elaborar um problema para a gente fazer. Só um minutinho, quer ver? Ó, para terminar, então o probleminha 3.4, que eu inventei aqui agora. Ana tem 15 notas misturadas em notas de R$2 e de R$5. Sabendo que o valor dessas 15 notas totaliza R$51, quantas são as notas de R$2 e quantas são as de R$5? Então, vocês vão ter que montar o sisteminha. Então, o primeiro sisteminha, você vai dizer com relação às notas. E depois, com relação ao valor que você tem em dinheiro. Então, com relação à nota, a gente sabe que são 15 notas que tem. E as notas são de valores diferentes. E com relação ao valor, é R$51. Então, a gente tem duas equações. Uma equação representa a quantidade de notas e a segunda equação representa a quantidade de dinheiro, em valor, né, em reais.